E aí, pessoal, tudo em paz? Tudo na paz de Deus, não é isso? Professor Caetano, aula de matemática. Hoje a gente vai ver a introdução de conjunto complementar, certo? Conjunto complementar. Vou passar uma nova lista de atividades para vocês, já deve estar aí no grupo do WhatsApp, acho que vocês já devem ter tido acesso. Vamos para cima, quarentena não é férias. Deixa eu mudar aqui a tela para a gente poder melhorar. Pronto, assim ficou melhor. Gente, o objetivo do estudo de hoje é o seguinte: nesse estudo nós vamos consolidar o entendimento básico das operações de conjunto que eu já passei para vocês. Quais são as operações que vocês já viram de conjuntos? É o que a gente vai rever essas atividades, essas operações, e a gente vai introduzir a noção de conjunto complementar. Então, as operações básicas que a gente já conhece conjuntos, vamos só rever tudinho. União, intersecção de conjuntos, união de conjuntos, intersecção de conjuntos, diferença de conjuntos, e hoje nós vamos introduzir o assunto de conjunto complementar. Certo? Primeiramente vamos ver aqui o que é união de conjuntos. União de conjuntos você tem aqui o conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2 e 3, o conjunto B, que é formado pelos elementos 3, 5 e 7, e o conjunto C, que é formado pelos elementos 5, 9 e 11. A gente pode unir o conjunto A e o B, a gente chama isso de A união B, representado por essa letra aqui, que é o maiúsculo, que vocês já conhecem aí, parecido com o maiúsculo, mas é um operador matemático, né? É a junção dos elementos dos dois conjuntos. Né? Se você tem o conjunto A, 1, 2, 3, e o conjunto B, 3, 5 e 7, a união B vai ficar 1, 2, 3, 5 e 7. E aí vocês têm que compreender que A união B é a mesma coisa que B união A. Os elementos da união desses dois conjuntos vão ser os mesmos, certo? Então não há diferença de dizer A união B ou eu falar B união A, certo? E aí nós podemos juntar aqui os conjuntos A união C, conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o conjunto C formado pelos elementos 5, 9 e 11. A união C é formado pelos elementos 1, 2, 3, 5, 9 e 11. Certo? Então é simplesmente juntar os elementos de cada grupo num grupo só, que a gente chama de A união C. E também repetido, A união C é a mesma coisa que C união A. Os conjuntos, os elementos são os mesmos. E aí você pode perguntar aqui, professor, e aqui na junção? Por exemplo, do A união B. Não tem que repetir o 3 aqui não, professor, porque o 3 está no conjunto A e o 3 está no conjunto B, não. Quando você vai fazer a união, não há necessidade de repetir, certo? Fica estabelecido que não há necessidade de repetir, porque vai se formar um conjunto só, formado por aqueles elementos somente. A mesma coisa vai acontecer aqui no B união C. B é formado pelos elementos 3, 5 e 7, e C é formado pelos elementos 5, 9 e 11. E aí quando eu faço a união de B com C, eu não preciso repetir o número 5. O elemento 5 não tem necessidade de ser repetido. Lembrando para vocês que B união C é a mesma coisa que C união B. A união dos dois vai sempre dar resultado com os mesmos elementos aí, certo? Gente, voltando aqui, eu tenho aqui a primeira questão aqui, de união. Essa questão está lá na apostila de vocês. Vou mostrar aqui a apostila de vocês aqui na tela para vocês verem. Está aí a apostila de vocês, a lista de exercício. O título da apostila é Teoria dos Conjuntos, né? Teoria dos Conjuntos. Aí colocando aqui um pouco mais de zoom aqui para vocês. Então aí, Teoria dos conjuntos, certo? O mesmo assunto que eu passei para vocês vai ter lá na lista de exercícios que eu estou passando para vocês. São só 10 questões para fazer. E aí eu vou explicar para vocês agora como é que vocês vão responder a questão 1 da lista de exercícios. Vamos voltar lá para a tela maior, que fica mais fácil da gente explicar para vocês aí. Então a questão 1, que vai estar aí na lista de vocês, sendo o conjunto A, que é formado pelos elementos 11, 12 e 13,
conjunto B formado pelos elementos 13, 15 e 17. E o conjunto C formado pelos elementos 15, 19 e 20. Determine as uniões abaixo aqui. A união B, você vai escrever os elementos aqui, que é formado pela união de conjunto A com o conjunto B. Lembrando que não é preciso repetir os elementos que estão no conjunto e no outro. E aí você tem A união C, você vai juntar aqui os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto C, e B união C, a mesma coisa. Então a questão é muito fácil. Faça no caderno, tire uma foto, mande aí para mim no privado, no nosso grupo aí, e ficamos quites aí com os assuntos. Vamos para aqui para um outro assunto aqui, intersecção de conjunto. Nós já vimos aí união, vimos uma questão que vocês têm que resolver, a gente vê na teoria, vê na prática, aí vocês vão assimilando melhor o entendimento aí, assimilando, compreendendo melhor, mais rapidamente, certo? E agora vamos para a intersecção de conjuntos. A intersecção de conjuntos, gente, é representada pelo símbolo, esse Uzinho aqui, como se fosse um U de cabeça para baixo, é um operador matemático, né? Esse é o símbolo da intersecção de conjuntos. Bem, vamos ver o que é intersecção de conjuntos. Sendo o conjunto A, mesma coisa, formado pelos elementos 1, 2, 3. O conjunto B, formado pelos elementos 2, 3, 5 e 7. E o conjunto C, formado pelos elementos 5, 7, 9 e 11. Temos que A intersecção B são os elementos que estão em A e também estão em B. Fácil. Você pega os elementos que estão no conjunto, aqueles que se repetem, e aí você forma o conjunto A intersecção B. Então, o conjunto A intersecção B aqui, os elementos que se repetem nos dois conjuntos são os elementos 2 e os elementos 3. Então, a intersecção B é formada pelos elementos A, 2 e 3. Vamos ver aqui a intersecção entre o conjunto A e a intersecção entre o conjunto C. O conjunto A é formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o conjunto C, 5, 7 e 9. Pode observar que nenhum dos elementos se repete, então o resultado é vazio. A intersecção C é formada pelo conjunto vazio, que é representado por esse símbolozinho aqui, esse círculo cortado aqui transversalmente, representa o conjunto vazio. E aí, B intersecção C, como é que se monta? Você tem conjunto B formado pelos elementos 2, 3, 5 e 7. E no conjunto C você percebe que os elementos que são formados pelos elementos 5, 7, 9 e 11, e que os elementos 5 e 7 se repetem nos dois conjuntos. Então, B intersecção C é formado pelos elementos 5 e 7. E aí, na segunda questão, que está aí na atividade de vocês, vocês vão fazer uma atividade muito parecida com a que eu acabei de escrever, que eu acabei de explicar para vocês. Façam aqui, a questão de vocês está aí no PDF de vocês, vamos dar uma olhada lá. Vamos ver aqui se dá para ver a questão aqui. A questão 2 aqui no PDF de vocês, está aqui ela. Respondam aí no caderno de vocês. Não precisa, não é obrigado a imprimir, você basta botar a questão 2. E aí você começa a responder mesmo aí no seu caderno, e depois tira uma foto e me manda. Pronto, está resolvida a questão. Depois, o outro conjunto que nós estamos vendo aqui da lista é conjunto de diferenças. Vamos dar uma recapitulada do que é conjunto de diferenças. Conjunto de diferenças são os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B, ou vice-versa, dependendo dos conjuntos que estejam envolvidos aí. Vamos para um exemplo aqui. Você tem o conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E você tem o conjunto B formado pelos elementos 3, 4 e 5. Né? Então a diferença entre o conjunto A e o B é 1 e 2. Por quê? Porque você tem o conjunto A e tira o conjunto B, que são os elementos 3, 4 e 5, sobra só 1 e 2. Certo? Então A menos B, certo? Você tira todos os elementos que pertencem ao conjunto B que estão em A, sobra só os elementos 1 e 2. Então A menos B é formado pelos elementos 1 e 2. Agora vamos ver o que é B menos A. Olha, A menos B não é a mesma coisa que B menos A, é diferente, certo? Então não é que nem lá no conjunto união, que A união B é igual a B união A. Aqui é diferente.
A menos B, a diferença dos conjuntos A e B é diferente de dizer B menos A. Dá dois resultados diferentes. Vamos ver aqui. Você tem o conjunto B, que é formado pelos elementos 3, 4 e 5. E você tem o conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Se você tem um conjunto B e tira todos os elementos que se repetem também no conjunto A, não sobra nada. Os elementos 3, 4 e 5 estão no conjunto A, assim também como estão no conjunto B. Então, se você tira um conjunto todinho, o conjunto dele todinho, não sobra nada. Você vai tirar os elementos 3, 4 e 5. Então, é B menos o A. Então, fica vazio. O resultado é vazio, porque todo o conjunto B está contido no conjunto A. Então, se você tira todo o conjunto B, fica vazio. Espero que vocês tenham compreendido essa situação. Se você tem o conjunto A, conjunto B, no caso, o conjunto B é formado pelos elementos 3, 4 e 5, e o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, se você tira B menos o A, se você pega o conjunto B e tira o conjunto A, que contém todos os elementos do conjunto B, não sobra nada. Fica o resultado aí como um conjunto vazio. Espero que vocês compreendam. Não é tão difícil assim de compreender, né, gente? Agora vamos para essa situação aqui, ó, o conjunto B menos o conjunto C. Você tem aqui o conjunto B, formado pelos elementos 3, 4 e 5, e tem o conjunto C, formado pelos elementos 7, 9 e 11. E era para ter umas vírgulazinhas, certo, gente? 7, 9 e 11. Deixa eu ver se dá para mim colocar uma vírgulazinha aqui com a caneta esferográfica. Caneta esferográfica. Opa, beleza. Realmente dá para mim quebrar o galho aqui. Isso aqui é uma vírgula, certo? Então, ó, o conjunto C, 7, 9 e 11, certo? Então, se eu tenho um conjunto B menos o conjunto C, então, que é que eu vou tirar aqui de B se o conjunto C é totalmente diferente do conjunto B? Não tem que tirar nada. Então, você pega o B, que é 3, 4 e 5, e aí você vai tirar os elementos 7, 9 e 11. Não dá para tirar, porque esses elementos não estão no conjunto B. Então, o conjunto B continua o mesmo, ele não some. Se você pega B menos C, não tira nada, porque o conjunto C não tem nenhum dos elementos do conjunto C no conjunto B. Não é para tirar nada. Então, B menos C dá o próprio B, certo? Os elementos 3, 4 e 5 continuam lá intactos, você não tira nada, porque no conjunto C não tem nenhum desses elementos. Então, não pode ser tirado, certo? Gente, para aprofundar esse assunto, vocês vão aprofundar lá na página 18 do livro. Dê uma leiturazinha básica lá, faça esse esforço, tire um tempinho lá. Veja lá na página 18 do livro, dá uma recapitulada lá, dá uma leiturazinha, dá uma reforçada lá nesse assunto. Muito interessante para vocês. E aí, vocês resolvem aí a próxima questão. Vamos ver aqui a questão, essa questão aqui no PDF, de diferença de conjuntos, melhor dizendo. Diferença de conjuntos. Então aqui, conjunto de diferença. Aqui uma questãozinha para vocês fazer. Basicamente igual a que eu estava apresentando ali. Basicamente a mesma coisa. Vamos dar um zoom aqui para a gente enxergar isso aqui melhor. Vamos ver aqui, sempre um zoom aqui para a gente enxergar isso aqui melhor. Deixa eu ver aqui. 180. Pronto, aqui o conjunto de diferença lá. Vocês vão responder aqui sendo o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C. Faça a diferença entre A e B, B menos A. Responda no caderno, tira uma foto, manda para mim. E aí estamos quites aí com essa questão, certo? Voltando aqui para a nossa apresentação. Agora vamos ver como é que a gente estabelece um conjunto de diferença utilizando o diagrama de Venn. Então a gente já sabe o que é o diagrama de Venn. O diagrama de Venn é uma estrutura importantíssima lá na área de conjuntos. Já disse para vocês que é utilizado na administração, em diversas áreas do conhecimento, aplicado em diversas áreas da atividade humana. O diagrama de Venn é uma estratégia, um conceito muito importante aí para a matemática e para a vida profissional de vocês. Então vamos aqui fazendo diferença entre conjuntos através do diagrama de Venn. Vamos supor aqui que eu tenho a união de dois conjuntos, ó, a união B. Essa união dá 11, 12, 13, 14, 15, 16. E vamos supor que a intersecção entre esses dois conjuntos seja 13 e 14, certo? Então 13 e 14 aqui é a intersecção do conjunto A e B. Ó,
A união dos dois conjuntos dá 11, 12, 13, 14, 15, 16. A intersecção dos dois conjuntos dá 3, 13 e 14. Que como erro aqui de digitação. E aí, ó, ele diz também que a diferença entre esses dois conjuntos é 11 e 12. Determine o conjunto B. Ó, a questão aí, muito boa para cair em vestibular, Enem. Questãozinha básica, mas também desenvolve aí o entendimento da matéria. É muito boa essa questão para compreensão, certo? Como é que eu vou saber quem é o conjunto B? Você pega o diagrama do conjunto A e o diagrama do conjunto B e faz a intersecção entre eles dois. Dois diagramazinhos aqui, ó, os dois balãozinhos aqui, um entrelaçado com o outro, fazendo a intersecção, porque a questão diz que tem uma intersecção entre eles dois, a intersecção B. Mas o que é que fica aqui no meio? Aqui no meio, entre a intersecção dos dois balãozinhos, ficam os dois elementos que representam a intersecção entre os dois conjuntos. Quem são esses dois elementos? O 13 e o 14, porque o 13 e o 14 é a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B. Então você bota aqui, o 13 e o 14 já está aqui. Primeiro você começa por essa intersecção. Quando você for fazer uma questão desse tipo aqui, de acordo com esse exemplo aqui, você vai começar fazendo o desenho da intersecção e colocando aqui os valores da intersecção que é dada na questão. Começa por aqui. Ora, se 13 e 14 são a intersecção entre o conjunto A e B, então ele fica aqui no meio. Ora, ele também diz, gente, que A menos B é formado pelos elementos 11 e 12. Então você tem aqui o conjunto A tirando o conjunto B. Todo o conjunto A é só esses dois. Quer dizer, você pega o conjunto A e tira todos os elementos do conjunto B, sobram 11 e 12. Então em que região do diagrama eu vou colocar? Nessa região aqui, que representa A menos B. É o conjunto A tirando todos os elementos do conjunto B. Então eu fico aqui. Nessa região eu vou colocar o quê? Os elementos 11 e 12. Pronto, agora eu formei uma parte do balão, falta só a outra parte que é formada pelo conjunto B. Ora, se os outros elementos 11, 12, 13, 14 já estão desse lado, faltam os elementos 15 e 16 que eu coloco desse lado aqui. Pronto, acabei de formar todos os meu esquema aí dessa intersecção entre esses dois conjuntos. A pergunta dele é, determine o conjunto B. Ora, o conjunto B é formado por todos esses elementos aqui, ó, 13, 14, 15 e 16. Então, o conjunto B é esse aqui que ele está procurando na questão, que é formado pelos conjuntos 13, 14, 15 e 16. Terceiro, para resolver a questão, primeiramente eu desenho os balãozinhos com intersecção entre eles. Destaco logo quem são os elementos que estão em intersecção. Depois, a diferença eu boto aqui de A menos B, a diferença de A menos B, e o que resta eu boto aqui. E aí a gente descobre quem é os elementos formados pelo conjunto B. Na questão ele não dá o conjunto B, ele só diz que a união B, a intersecção B, A menos B determina o conjunto B. Então, como é que eu sei qual é o conjunto B? Montando aqui esse quebra-cabeçazinho, juntando aqui esse diagrama de Venn, usando o diagrama de Venn, eu consigo encontrar quem é o conjunto B. Beleza, galera? Vamos continuando aqui, ó. Então, ó, para você praticar aí essa questão, tá lá na questão número 4 da apostila de vocês, da atividade que eu passei para vocês. A questão número 4. Com base no exemplo acima, que eu dei agora há pouco, resolva essa questão. Considerando que a intersecção B, esses números, que a união B são esses números, que a intersecção B são esses elementos, que A menos B dá esses outros elementos, determina o conjunto B. O mesmo esquema, galera. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar os dois balãozinhos, o diagrama de Venn, os dois balãozinhos com intersecção, preencher os elementos que são intersecção, preencher os elementos que é A menos B, e aí você encontra o conjunto B, e aí você responde a questão, certo? Beleza, galera? É isso aí. Assim é fácil, né? Eu mostro aqui a questão dizendo como que se resolve tudo direitinho. Você vai só praticar aí na questão número 4 da atividade de vocês. Então, está muito fácil. Espero que vocês consigam fazer e me mandar rapidamente, certo? E aí sim nós vamos chegar aí no nosso ponto principal da nossa aula hoje, que é o conjunto complementar.
O que é o conjunto complementar? Gente, é muito importante. Isso aqui vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Se você tem o conjunto A, que é formado pelos conjuntos 1, 2 e 3, elementos. Conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3. E você tem o conjunto B, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O conjunto A está contido em B, representando assim por A está contido em B. Está contido é representado por este C aqui, que vocês já sabem. A está contido em B. Gente, o A está contido em B, vamos ver. O B é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o A é formado pelos elementos 1, 2, 3. Então, o B realmente, o conjunto A realmente está contido no conjunto B. Está aqui eles. Os elementos 1, 2 e 3 também pertencem ao conjunto A. Então, o conjunto A está contido sim no conjunto B. E aí eu pergunto para vocês, se está contido no conjunto B, eu pergunto para vocês, o que é que falta completar em A para que ele seja igual a B? Quais são os elementos que faltam no conjunto A para que o conjunto A seja igual ao conjunto B? Ora, faltam os elementos 4, 5 e 6, que o conjunto A não tem. Se o conjunto A tivesse elementos 4, 5 e 6, seria igual a B. Então, esse 4, esse 5 e esse 6, nós chamamos de complementar de A em relação a B. Esses elementos aqui é o conjunto, são os elementos que falta completar em A para que ele seja igual a B. Então, complementar de A em relação a B é a mesma coisa que B menos A, que é 4, os elementos 4, 5 e 6. Compreendendo isso aí, galera, fica fácil entender aqui para diante o assunto que eu vou passar para vocês, certo? Então, complementar de A em B são os elementos que faltam em A para ficar igual ao conjunto B. O complementar do conjunto A e B são os elementos que faltam em A para ficar igual ao conjunto B. É a mesma coisa que você pegar o B, os elementos do conjunto B, e tirar os elementos do conjunto A. Fica 4, 5 e 6. Então, o complementar de A em B são os elementos 4, 5 e 6. Espero que vocês compreendam aí. Vamos ver aqui de outra forma mais simples. Ó, você tem um conjunto A, 1, 2 e 3. O conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Você percebe aí que A está contido em B? Sim, está aqui, ó. Os elementos de A também estão em B. Então, o A está contido em B. Aí você pergunta, qual é o complementar de A em B? O complementar de A em B é 4, 5 e 6. São esses elementos que faltam em A para ficar igual a B. Então, isso aqui é o complementar de A em B. Esses elementos aqui. E aí, como é que eu digo? Qual é o complementar de A em B? Gente, esse aqui é o símbolo, prestem bem atenção. Esse é o símbolo de complementar de A em B. A gente lê isso aqui, é um C maiúsculo, e aí você tem no canto superior direito representando o conjunto A, a letra A maiúscula, e no canto inferior direito você tem a letra B maiúsculo, quer dizer, o complementar de A em B, certo? Complementar de A em B. E o complementar de A em B a gente já viu que é formado pelo conjunto dos elementos 4, 5 e 6, certo? A resposta então, da questão é essa aí. Compreender aí, gente? Tá tudo ok aí, ó? O que é que vocês têm que fazer agora? Vocês têm que ir lá na apostila de vocês, lá na relação de exercícios que eu passei para vocês, e aí vocês vão ver que lá você tem a introdução do assunto também, ó. Lá embaixo, conjunto complementar, toda a explicação que eu dei para vocês está lá, certo? Explicando direitinho, você só tem que responder essas questõezinhas aí. Responda agora a 9. Temos o conjunto A, formado pelos elementos 7, 8 e 9. O conjunto B, formado pelos elementos 7, 8, 9, 10 e 11. Marque para verdadeiro ou falso se A está contido em B. Será que A está contido em B? Se tiver contido, você bota aqui, verdadeiro. Se A não tiver contido em B, você bota falso. E aí eu pergunto na nona questão. O que falta complementar em A para que seja igual a B? Quais são os elementos que faltam em A para ser igual a B? Aí você bota esses elementos aqui, certo? Então, você continua lendo aqui, compreendendo mais um itemzinho aqui, mas tentando responder as questões aqui, e aí você vai responder a questão número 10, que pergunta qual é o complementar de A em B, utilizando aqui as letras do alfabeto no mesmo sentido. Tem mais um exemplo aqui, ó. Resposta complementar de A e B é 6 e 7, conjunto A e conjunto B. Vocês leiam aí, vocês vão compreender, não é difícil de compreender. É exatamente a aula que eu acabei de dar para vocês, está aí na apostila, tudo mastigadinho aí
dá para vocês compreenderem perfeitamente, certo? É perfeitamente compreensível aí esse assunto. Gente, fé em Deus, quarentena não é férias, MDM na cabeça, galera da MDM. Gente, aí estão os cantos que eu coloquei para vocês, os outros vídeos das outras aulas. Revejam as outras aulas, se interessem, peguem o livro, vamos estudar, porque o futuro é o estudo, gente. Não tem outro jeito. Valeu? Fui!